Eu não quero nessa aula, de jeito nenhum, não quero mesmo, mostrar todos os cenários que você pode utilizar uma interface. Não, longe disso. Eu só quero mostrar um cenário específico que é muito utilizado. Eu acho que é o mais utilizado hoje em dia com interfaces. Só para você já entendendo por que você tem que trabalhar com interfaces. Por exemplo, se você estiver trabalhando com design patterns, se você estudar design patterns, você tem que saber como trabalhar com interfaces, porque com os padrões de projeto, as interfaces são amplamente utilizadas. Então, nessa aula, eu só quero mostrar um cenário, que é, inclusive, um pattern, que é o strategy, onde eu quero já ir passando para você um cenário onde você trabalha com interfaces, para você já ir pensando de uma maneira diferente nas interfaces, sobre as interfaces. Então, vamos lá. Vamos supor que você tem uma família de classes. Quando eu falo uma família de classes, é o seguinte. Se eu tiver uma classe chamada PagSeguro Payment, eu tenho também aqui uma classe chamada PayPal Payment. Ah, tá. E lembrando que eu vou deixar aqui embaixo na descrição uma aula onde eu expliquei em detalhes o que é uma interface. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Então, eu tenho aqui 3 classes. Eu vou colocar também o PagSeguro, PayPal, e o outro vai ser GerenciaNet. GerenciaNet. Nem sei se existe hoje em dia esse GerenciaNet. Então, tem aqui 3 classes que são da mesma família. O que são classes da mesma família? Por exemplo, aqui, classes de pagamento. E se eu tivesse também 2 classes? Uma classe vai ser PHP Mailer e-mail. E também aqui class Swift Mail. Então, são 2 classes que eu utilizo para enviar e-mails. Então, são 2 classes da mesma família. E se eu tiver se eu tiver uma classe chamada Logger File e Logger Class Logger Database. Então, tenho 2 classes da mesma família, 2 classes que enviam, quer dizer, que criam logs. Eu vou ficar somente com o de pagamento. E eu vou criar agora uma classe cliente. O que é uma classe cliente? É uma classe que vai utilizar essas classes. Class Client. Claro que aqui, esse nome não seria, no mundo real, não seria uma classe client. Eu só estou colocando aqui para fins didáticos. Eu vou criar agora Public Function, vai ser Pay. E agora, por parâmetro aqui nesse Pay, eu vou esperar o GerenciaNet, o PayPal ou o PagSeguro. E eu não posso vir aqui e colocar diretamente o PagSeguro. PagSeguro Payment. Deve vir aqui e coloco Payment. Não posso fazer isso. Por quê? Porque agora, na hora que eu instancio aqui, New Client, na hora que eu instancio aqui o client e passo por parâmetro client, passo por parâmetro aqui no Pay, passo o New PagSeguro Payments. O que está acontecendo aqui? Eu só estou trabalhando com o PagSeguro, porque aqui no parâmetro do método Pay, eu estou esperando a instância da classe PagSeguro Payments. Então, é o seguinte, quando eu coloco aqui esse PagSeguro Payment, quer dizer que eu estou trabalhando, que eu estou esperando a interface do PagSeguro Payment. Se você não sabe o que é uma interface, aqui embaixo, nessa aula, na descrição, vou deixar um link de uma aula onde eu expliquei em detalhes, bem em detalhes, o que é uma interface. Então agora, esse PagSeguro Payment, eu estou esperando a instância dele para trabalhar com a interface dele. Mas olha só, e se eu tiver esperando aqui o PayPal Payment? Eu coloco aqui PayPal Payment, daí eu tenho que vir aqui, olha só o erro que ele deu, o VS Code. Está esperando o tipo PayPal Payment e acabei passando o PagSeguro Payment. Está vendo aqui? Eu não consigo trocar as instâncias das classes. Agora eu vou trabalhar com uma interface. Olha só, eu vou colocar aqui interface. Interface vai ser Payment Interface e vou criar um Public Function Pay. Agora o que vai acontecer? Eu vou esperar aqui por parâmetro a interface, Payment, interface. Agora eu vou chamar Payment. E estou esperando aqui, olha só, o VS Code ele me dá a opção de trabalhar com o Pay, que é o método que eu coloquei aqui na interface, esse daqui. Então agora eu chamo o Pay, mas você não concorda comigo que uma interface, eu não posso instanciar uma interface, eu não posso vir aqui e colocar Payment Interface, porque uma interface, o que ela é? São métodos que eu posso utilizar para fazer alguma coisa.
E como aqui na interface, nessa estrutura de interface aqui, eu criei somente o método sem o corpo dele, não tem uma funcionalidade, eu tenho que implementar essa interface, por exemplo, no PagSeguro Payment. Implements, Payment Interface. Agora, fazendo isso, na hora que eu implemento essa interface em uma outra classe, eu tenho que pegar esse método aqui, o método público, e colocar um corpo para ele. Aqui eu vou colocar um vardump. O vardump vai ser pay with PagSeguro. Agora eu vou pegar e fazer a mesma coisa tanto para o PayPal como também para o Gerencianet. Eu vou pegar isso aqui no Ctrl+C e vou dar um Ctrl+V aqui, Agora eu vou implementar, no Ctrl+C, coloco aqui, implemento e implemento aqui. Agora, esse Gerencianet, esse PayPal Payment e o PagSeguro Payment, ele tem a interface Pay, essa interface Pay aqui. Agora, olha só, se eu passo o PayPal Payment, ele não dá erro. Se eu passo o PagSeguro Payment, ele não dá erro. E se eu passo o Gerencianet Payment, ele não dá erro também. Deixa eu só alterar aqui. Vai ser PayPal. E aqui vai ser o Gerencianet. Agora vem aqui no terminal e coloco php index.php. Pronto, tá aqui. Pay with PagSeguro. E se eu colocar aqui embaixo, o PayPal Payment, o que vai aparecer aqui, pagamento com o PayPal, pagar com o PayPal. Tá vendo a utilidade aqui de uma interface? Aqui eu estou falando que eu quero uma estrutura do tipo Payment Interface, ou seja, eu quero a interface Payment Interface, mas só que eu utilizar esse Payment Interface por ele mesmo não vai funcionar. Por quê? Porque ele tem aqui somente o método, o nome do método, não tem a implementação desse método, não tem o corpo desse método. Então, eu implemento essa interface aqui, em uma outra interface. Por exemplo, no PagSeguro Payment, no PayPal Payment e também no Gerencianet Payment, porque você sabe que eu já falei na outra aula, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, eu já falei que uma classe, quando tem métodos públicos, esses métodos públicos são a interface da classe. Agora aqui, nesse PagSeguro Payment, isso daqui é a interface do PagSeguro Payment. Então, quando eu implemento essa interface aqui, eu tenho que obrigatoriamente pegar esse método público aqui, essa criação desse método público sem o corpo, e vou ter que colocar um corpo aqui nessa classe. A mesma coisa para o PayPal e a mesma coisa para o Gerencianet. Agora, isso aqui é a interface da classe PagSeguro Payment. Isso aqui é a interface da classe PayPal Payment. Isso aqui é a interface da classe Gerencianet Payment. Mas só que, quando eu coloco aqui o Payment Interface, que eu estou esperando o tipo Payment Interface, quer dizer que, olha só, quer dizer que eu só quero utilizar os métodos que estão nessa interface, no Payment Interface. Se eu tiver aqui no PayPal, por exemplo, vai ser Public Function Test. Só vou colocar aqui teste para fins didáticos. Vai ser vardump test PayPal. Quando eu coloco aqui que eu estou esperando do tipo Payment Interface, quer dizer que eu quero trabalhar somente com a interface do Payment Interface. E você não concorda comigo que esse teste aqui, ele é a interface do PayPal Payment, mas só que, olha só, eu estou esperando aqui que eu quero trabalhar somente com os métodos que estão no Payment Interface. Então, eu não quero nem saber desse teste aqui, não quero nem saber dele. Isso aqui é outra coisa, não quero nem saber. Eu só quero trabalhar com o método Pay. Então, agora aqui, nesse Payment Interface, eu só quero trabalhar com o método Pay ou com todos os métodos que estão aqui nessa interface. Porque o que é uma interface? São métodos que o usuário pode interagir com eles. Então, eu só quero interagir, nesse caso, somente com o Pay. Eu não quero interagir com o teste, não quero interagir com os outros métodos, por exemplo, que estejam aqui no PagSeguro ou no Gerencianet. Eu só quero trabalhar com esses métodos que estão aqui no Payment Interface. E como eu não posso vir aqui e instanciar o Payment Interface, eu implemento essa interface aqui, ou seja, os métodos públicos que eu quero interagir, eu implemento em uma outra interface. Ou seja, nas classes concretas, onde eu tenho que criar um corpo para esses métodos aqui. O que é uma classe concreta? São classes que eu posso instanciar. Agora eu tenho que implementar essa interface nessa interface aqui do PagSeguro Payment, porque todos os métodos públicos
que estão no PagSeguro Payment são a interface dessa classe. Então, se eu tivesse mais coisas aqui, Public Function vai ser teste PagSeguro, e isso aqui, esse teste PagSeguro, também faria parte da interface desse PagSeguro Payment. Mas, como aqui eu estou só esperando o Payment Interface, somente os métodos do Payment Interface, então quer dizer que eu quero trabalhar somente com esses métodos aqui. Deu para entender, né? Então, quando eu tenho uma família, uma família que eu não sei quando que eu vou utilizar nenhuma dessas classes, eu não sei. Então, daí eu crio uma interface, que vai ser uma interface padrão para todas as classes. Agora, na hora que eu for trabalhar aqui com a tipagem, eu vou passar a interface, ou seja, eu quero trabalhar somente com os métodos dessa interface. E quando eu implemento essa interface em uma classe concreta, eu posso passar a instância dessa classe concreta aqui, onde está esperando a interface, onde está esperando esse tipo aqui, o Payment Interface. Olha só, se eu tirar aqui do PayPal Payment, se eu tirar isso aqui, ó, tirei isso aqui, olha o que vai acontecer. Aqui ele vai dar um erro. Olha só o VS Code falando. Está esperando o tipo Payment Interface e acabei encontrando o PayPal Payment. Mas será que vai funcionar? Vamos lá. Eu vou vir aqui, vou mandar executar. Olha o que apareceu. Client Pay, no caso, argumento 1 do Client Pay deve ser do tipo Payment Interface e acabei passando do PayPal Payment. Então tem que ser do tipo Payment Interface. Agora voltei aqui com Implement Payment Interface. Agora, na hora que eu implemento em uma classe concreta uma interface, agora essa classe concreta é também do tipo Payment Interface, E ela é também do tipo dela própria, no caso PayPal Payment. Então, na hora que eu coloco aqui o Payment Interface, quer dizer que eu quero trabalhar somente com os métodos dessa classe, dessa interface, dos métodos públicos que eu quero interagir. Então, eu só quero interagir com esses métodos públicos aqui. E se eu colocar o PayPal Payment, quer dizer que eu quero trabalhar com todos os métodos que estão aqui no PayPal Payment. E na hora que eu passo aqui o Payment Interface, quer dizer que eu estou esperando uma classe concreta que implementa essa interface. E eu não sei qual classe que eu vou passar aqui. Então, se eu tenho uma família de classes, onde eu não sei qual classe que eu vou utilizar, eu trabalho com a interface. Eu espero aqui uma classe concreta que implementa essa interface. Isso se chama Strategy. Esse é um padrão chamado Strategy. E eu acho que hoje em dia ele é um dos padrões mais utilizados hoje em dia. Então tem aqui uma interface onde eu só quero utilizar os métodos dessa interface, no caso aqui o Pay. Mas só que aqui eu não sei qual interface que eu vou chamar. Se vai ser do PagSeguro, do PayPal ou do GerenciaNet. Daí eu chamo aqui a classe que implementa essa interface, porque agora, implementando essa interface, essa classe aqui também tem essa interface, a interface do Payment Interface, ou seja, ela tem também o método Pay. Então isso se chama, no caso, esse é um padrão chamado Strategy. E se você quiser se aprofundar mais ainda na orientação a objetos com PHP, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link de um curso sobre o assunto, sobre o PHP orientado a objetos.